a lei da semeadura não funciona como nós aprendemos. O que nós aprendemos? Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Aí você está dizendo, peraí, Carlão, mas está escrito na Bíblia. Sim, Gálatas 6:7. Deus não se deixa zombar. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Tá vendo, Carlão? Então como você está dizendo que não? Eu digo para você que as heresias, os enganos são feitos por causa que as pessoas interpretam textos sem analisar o contexto. Gálatas 6:7, se você ler o verso 6, depois o 8 e o 9, você vai entender do que estava falando. Há 2000 anos atrás, os líderes dedicavam o seu tempo todo a aprender o Evangelho, estudar o Evangelho e depois divulgar o Evangelho. Então eles não tinham tempo para o trabalho. O que acontece? O que está escrito em Gálatas 6:6? Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todos os seus bens aquele que o instrui. Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Porque o que planta para a carne, na carne colherá corrupção. Mas o que planta para o espírito, no espírito colherá vida eterna. Se não desanimar. Por isso, não cansemos de fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Porque se não desfalecermos, no tempo certo nós vamos colher. Entendeu? Há 2000 anos atrás, hoje a conversa é outra. Você está sendo instruído na palavra? Quando você for abençoado materialmente, abençoa aquele que está te instruindo. O que você plantar na vida dele, você vai colher na vida eterna. A outra prova que eu te dou, primeiro eu estou dando o contexto, você também deve conhecer um monte de gente que só faz o bem, só faz coisa boa, mas acontece tanta coisa ruim com ele, tanta catástrofe, tanta desordem, tanta desgraça na vida dele. Não era para colher só coisa boa? Se ele está plantando só coisa boa? Ao passo que também você conhece um monte de gente que é má e que só faz coisa ruim e quase nunca é pego. Quase nunca acontece coisa ruim. Sempre se dá bem, sempre está por cima. Uma ou outra pessoa que colhe o que plantou, tanto de coisa boa como de coisa ruim. Mas um outro grande defeito do crente é, se algo aconteceu de forma isolada com uma pessoa, ou com algumas pessoas, isso virou doutrina e vai acontecer com todo mundo. Primeira prova que eu estou te dando, o contexto. Analisa o contexto que você vai ver que não está falando exatamente tudo que você plantar, você vai colher. A segunda prova, um monte de gente que só colhe coisa ruim, mesmo plantando só coisa boa. E um monte de gente que só planta coisa ruim e colhe um monte de coisa boa. É só abrir a mente e raciocinar, ok? Um abraço. Até o próximo. Fique com Deus.